Shalom, shalom. Estamos fazendo vídeos a respeito da Teshuvá, trazendo, um pouco o que é a Teshuvá, em várias questões, em vários sentidos, né? Porque às vezes fica tão vago, né? É a mesma coisa que arrependimento? Teshuvá é só arrependimento? O que é Teshuvá? E eu quero explicar algo tremendo que o Espírito Santo me fez viajar um pouco na parábola de Lázaro, e eu quero que vocês entrem nessa viagem. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que vocês entrem nessa viagem comigo e percebam a mensagem do Espírito Santo que é revelar para nós, tá? Então eu achei bem interessante essa gravura, né? Que mostra ali Lázaro todo enfaixado e Cristo está lá do outro lado, né? Então eu quero ler com vocês a passagem que fala sobre isso. Então, a ressurreição de Lázaro, as Sagradas Escrituras nos dá a entender que foi um acontecimento real, verídico, não é uma parábola, né? Aconteceu. E eu quero ler desde o verso 1. Eu coloquei aqui na Bíblia Viva, que é uma versão mais fácil da gente compreender, tá? Então, lembra-se de Maria, aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos? Bem, estava doente o irmão dela, Lázaro, que morava em Betânia com Maria e sua irmã Marta. Então, nós temos três irmãos aqui que relata as Sagradas Escrituras. Então, Maria, que é a que derramou o nardo, né, o perfume de nardo aos pés de Jesus, como ele mesmo disse ali, né, como se estivesse ungindo ele para a sua morte. Depois, em outra passagem, nós temos a passagem de Marta. Marta, ansiosa, fazendo muitas coisas. Essa passagem é muito conhecida, né? E que Cristo, né, de forma amorosa, repreende ela, dizendo que que Maria, né, escolheu a melhor parte. E aqui nós temos o irmão. A história de Lázaro nós não conhecemos. Quem era Lázaro? O que ele fazia? Nós sabemos que era irmão de Marta e Maria, tá? E amigo de Jesus. Verso 2, verso incluído no anterior. Por isso as duas mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo íntimo está doente, bem doente mesmo. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas sim a glória de Deus. Eu, o Filho de Deus, serei glorificado com este caso. Embora Jesus gostasse muito de Marta, Maria e Lázaro, ainda ficou onde estava os 2 dias seguintes, depois de receber notícias da doença. Só depois disto disse aos discípulos: Vamos para a Judéia. Porém, os discípulos não queriam. Mestre, disseram, apenas uns dias atrás, os líderes judaicos da Judéia estavam tentando matar o Senhor. Como quer voltar lá? Jesus respondeu: há 12 horas de sol todos os dias, e durante cada hora do dia um homem pode andar com segurança sem tropeçar. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. Depois ele disse: Lázaro adormeceu, mas agora eu vou lá despertá-lo. Pensando que Jesus queria dizer que Lázaro estava tendo uma boa noite de repouso, os discípulos falaram: Isto quer dizer que ele está melhorando? Mas Jesus sabia que Lázaro havia morrido. Então ele disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isto vai dar mais uma oportunidade de vocês crerem em mim. Venham, vamos até lá. Tomé, apelidado Gêmeo, disse aos discípulos seus colegas: Vamos até lá também e morramos com ele. Quando eles chegaram em Betânia, disseram-lhes que Lázaro já estava no túmulo fazia 4 dias, tá? 4 dias. Número 4, ele sempre dá
uma ideia de passagem de um tempo. Nós temos muitas referências de 4, né? É um portal de tempo. Betânia ficava apenas a uns 3 quilômetros da distância de Jerusalém, e muitos dos líderes judaicos tinham vindo apresentar seus pêsames e consolar Marta e Maria pela perda que haviam sofrido. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, ainda não é tarde demais, pois eu sei que Deus fará meu irmão voltar à vida, se tão somente o Senhor pedir a ele. E Jesus disse: o seu irmão voltará a viver. Sim, disse Marta, quando todo o mundo voltar no dia da ressurreição. Jesus disse: sou eu que levanto os mortos e dá a eles uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente. Porque tem a vida eterna por crer em mim e nunca morrerá. Você crê nisto, Marta? Sim, mestre, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, aquele que há tempos estamos esperando. Nisto ela deixou Jesus, voltou a Maria, chamando a irmã separadamente, e disse: ele está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi aonde ele estava. Ora, Jesus tinha ficado fora da aldeia, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa procurando consolar Maria viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao túmulo de Lázaro para chorar, por isso foram atrás. Ao chegar aonde Jesus estava, Maria caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão ainda estaria vivo. Quando Jesus viu Maria chorar e os judeus também, ficou muito perturbado. Onde é que ele está sepultado? Perguntou. Eles disseram: venham ver. As lágrimas vieram aos olhos de Jesus. Eles eram amigos íntimos, disseram os judeus. Vejam como gostava dele. Mas alguns diziam: este indivíduo curou um cego, porque não pode impedir Lázaro de morrer? E outra vez Jesus ficou muito comovido. Nisto chegaram ao túmulo. Era uma gruta, com uma pedra pesada fechando a entrada. Rolem a pedra para um lado, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou: mas o mau cheiro será terrível, porque ele está morto há 4 dias. Eu já não disse: se crer, você verá um maravilhoso milagre de Deus? Respondeu Jesus. Rolaram então a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas disse isto por causa destas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio, preso com faixas e com o rosto envolto num pedaço de pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem que vá embora. Assim, muitos dos judeus que estavam com Maria e viram isto acontecer, finalmente creram nele. Aleluia. Bom, o que isso tem a ver com Techuvá, né? O que tem a ver? Bom, embarquem nessa viagem comigo então. Esse túmulo, essa caverna que Lázaro estava, é justamente aquilo que as pessoas chamam de Matrix, tá? A Matrix, este mundo que nós estamos, esse teste, essa experiência que nós estamos passando aqui. E como eu já falei em vídeos anteriores, aquelas pessoas que estão afastadas de Jesus, aquelas pessoas que não creem em Jesus, elas ainda estão um espírito em prisão. Por causa do pecado de Adão, tá? Os espíritos ficaram aprisionados, tá? Eu tô falando espírito no sentido do espírito de cada pessoa, tá? Espírito, alma e corpo. Eu tô falando que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Então, por causa do pecado, os nossos espíritos foram aprisionados. Nós ficamos presos, escravos de Satanás.
tá? Primeiro ponto. Cristo, quando morre no madeiro, e a gente sabe que isso é de forma atemporal, isso também é muito louco, mas a palavra diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo, certo? Então nós aqui nessa Matrix, nós estamos num tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é o aion, ele não é um tempo que nem nós estamos aqui, tanto que a palavra diz que para Deus um dia é 1000 anos. Então, não existe esta contagem como nós temos aqui dentro dessa matrix, né? Então, esses 4 dias, né, que fala por 2 vezes na parábola, é justamente um padrão de tempo. Um tempo em que cada pessoa vai ficar nessa matrix. É o tempo de vida de cada um, ok? Aqueles que não aceitarem a Cristo, até o último suspiro das suas vidas, literalmente, eles ressuscitarão para a morte eterna. Ou os que estiverem vivos serão ressurretos também para a morte eterna. Ao contrário, aqueles que aceitarem a Cristo, eles vão ser ressurretos para a vida eterna, ou terão seus corpos glorificados os que estiverem vivos. É o que diz o livro de Tessalonicenses, Paulo, né, fala sobre isso. Então eu estou tentando trazer assim para vocês compreenderem aonde que eu quero chegar. Então esses espíritos aprisionados, eles necessitam de Cristo. Por quê? Quando Cristo morre, antes dele ressuscitar, a palavra diz que ele foi às profundezas da terra, né? E retirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Eu vou procurar essa passagem para ler para vocês. Eu vou ler aqui, 1 Pedro 3, 18 aqui. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa tradução de pregou está errada, tá? Está errada. Ele não foi lá evangelizar espíritos em prisão. É essa palavra aqui, ó, querusso, tá? Ele proclamou a sua vitória sobre a morte e o inferno. Tá? Então, que sempre com sugestão de formalismo, uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Ele publicou, ele proclamou abertamente. Tá? Nesse sentido, ele não foi pregar aos espíritos em prisão, tá? Porque a palavra diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Então ele foi ali proclamar a sua vitória diante de Satanás e diante dos anjos caídos, ok? Inclusive ele fala aqui, né, dos que foram desobedientes nos tempos de Noé. A gente sabe que a questão dos anjos caídos, ok? E depois nós temos Apocalipse 1, eu acho que é o 18, aqui. Diz assim, ó, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ok? Então, eu vou botar somente a imagem da... Só um minuto. A imagem de Lázaro aqui, para que vocês vejam, né? Tá? Nós já lemos a passagem. Então, Cristo, ele chega ali, né, na história de Lázaro, a gente ouve, né, que ele chega para ressuscitar a Lázaro. Então,
Somente Cristo tem as chaves, como a gente acabou de ler, da morte e do inferno. Somente Ele que pode soltar os espíritos que estão mortos, tá? Os aprisionados, como eu acabei de falar para vocês, aqueles que ainda, né, não tiveram um encontro genuíno com Cristo, ainda estão aprisionados, ainda são propriedade de Satanás. Agora, no momento que ele chama Lázaro, vem para fora, tá? E Lázaro atende a essa voz, ou seja, veja bem, é Cristo que chama. Cristo chama e a gente atende ou não atende essa voz. Lázaro poderia ter ficado lá dentro e não ter vindo para fora? Sim, é isso que eu estou procurando que vocês entendam. Aqueles que não atenderem a voz desse chamado de Cristo para vir para fora da Matrix, tá? Que vão continuar nessa Matrix, acreditando que aqui é o país das maravilhas, que é Alice no País das Maravilhas, aqueles que vão acreditando nos seus deuses, né? De prata, de ouro, de gesso, de madeira, vão continuar acreditando nas suas simpatias, nos horóscopos, nas bruxarias, no satanismo, vão continuar em prisão, vão continuar espíritos aprisionados, vão continuar lá dentro do túmulo. Então, olha como há uma profundidade nessa história de Lázaro. Então, nós podemos dizer que Lázaro, ele começa a sua techuvá quando ouve a voz de Cristo. Quando a voz de Cristo consegue chegar aos seus ouvidos e ele responde a essa voz, começa a sua techuvá. Mas a gente leu que ele sai, né? Porque era costume, na época, eles envolviam os mortos em faixas, né? Ele sai do túmulo todo enfaixado, mas ele sai. Ele sai, ele se esforça para isso. Então a techuvá, ela exige um esforço da nossa parte. Ninguém vai fazer techuvá por você. É algo particular, pessoal. O que depois ele diz? Ajudem ele a se livrar das ataduras. Depois que ele já tomou essa primeira atitude de mesmo enfaixado, naquele lugar escuro, uma meia luz ali, ele vai reagindo e ele vai andando, mas depois Cristo diz: ajudem ele a tirar essas faixas. Quem que ajuda? São pessoas que estão ajudando com ensinamentos, pessoas que já estão há mais tempo na techuvá, como eu estou tentando fazer com vocês. Eu estou ajudando vocês a que tirem esses laços, essas faixas, porque na Matrix nós estamos engessados. Na Matrix nós estamos cheios de faixas. E que faixas são essas? Todo tipo de faixas. No judaísmo, eles falam que são as cascas, né? Eles falam muito nas cascas, que existem cascas, que a gente com né, o decorrer da nossa vida, a gente vai criando cascas, como uma cebola, né? Vai criando cascas, ou a casca da árvore, né? E nesse processo de techuvá, nós temos que ir tirando essas cascas, porque a techuvá não é de dentro para fora, mas de fora para dentro. É aquilo que eu busco no meu interior, eu tenho que ir tirando, né? Tirando essas cascas, é como se eu fosse tirar esse meu casaco aqui, tá? É uma casca, eu tiro esse casaco, depois eu tiro essa minha blusa. É isso, sabe? Eu vou me despindo, né? Como?
tirando aquilo que é da velha criatura, aquilo que fede. Lembra? O que eles disseram? Mas Jesus fede, já fede, faz 4 dias que está lá dentro, fede mesmo, fede ao pecado, fede à justiça própria, fede à autossuficiência, fede o orgulho, fede tudo isso, fede. E nós precisamos tirar essa catinga, né? Esse fedor, para que nós possamos ter o cheiro suave de Cristo, a fragrância de Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa, irmãos. Que coisa mais profunda isso. Impossível você não compreender o que é a Techuvá. O arrependimento, ele é parte da Techuvá. Ele não é a Techuvá. Ele é parte da Techuvá. Ele faz parte do processo. As renúncias fazem parte do processo. Mas entenda, todas as faixas têm que ser retiradas. Todas, não pode ficar nenhuma. Nós temos que retirar todas as faixas. E entre essas faixas estão, como terapeuta agora eu vou falar, estão os nossos traumas, as nossas dores, os nossos complexos. Isso também faz parte das faixas. Tudo isso tem que ser desatado em nós, para que a gente possa chegar em Cristo e poder abraçá-lo. Como que nós vamos abraçar a Cristo todo engessado? É linda essa mensagem, irmãos. É linda. O encontro com Cristo, ele é livre. É desenfaixado. Quem chegar diante de Cristo com faixas naquele dia, cheio de faixas ainda, cheio de pecados ocultos, cheio de pecados revelados, não consertou a sua vida, viveu uma religião e não Cristo, esse não vai receber um abraço de Cristo, porque está engessado, está enfaixado, fede muito. Amém? Irmãos, pega essa mensagem e que ela faça casa no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.